Aqui quem fala é a Vitória, do Cast Dynamis, o podcast da Dynamis Concept. E hoje a gente vai contar com a presença de uma equipe maravilhosa que está na área de arquitetura há mais de 6 anos. Estará contando pra gente várias histórias legais para vocês também ficarem sabendo. Eu apresento para vocês hoje as meninas da Concreta Arquitetura. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada aí por mais um episódio, estar participando com a gente. Se apresentem para nós. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, viu? Obrigada a você, Vitória, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu sou a Bruna. Eu sou a Paula. E eu sou a Natália. Prazer, meninas. Prazer. E aí, vamos contar mais, né, de como começou tudo aí a história da Concreta Arquitetura, como surgiu essa equipe, esse nome, a história, né, de vocês. Vocês estão nessa área há mais de 6 anos, né, o escritório. Conte pra gente, assim, como surgiu, como aconteceu, tudo. Explica aí, quem começa? Eu começo? Bom, a gente estava conversando agora que é para contar coisa engraçada, né? Pode falar tudo, menina. Conta tudo. Então, eu vou contar. Quando nós começamos o escritório, se a gente parar para pensar hoje, foi meio que na loucura. Porque a gente já trabalhava em outros escritórios, eu, a Nath, a Paulinha. Então, quando a gente estava na faculdade, a gente fez estágio em escritório. Trabalhamos por 2 anos em outros escritórios, que a gente resolveu que ia abrir o nosso. Nossa. Hoje a gente vê que foi uma loucura boa, né? Tá dando certo. Uma loucura boa, porque a gente tinha já uma experiência legal, assim, que a gente adquiriu nos escritórios, mas, assim, de empresa a gente não sabia nada, né? A gente teve que aprender meio que quebrando a cara. Mas deu certo. A gente se conhecia desde a faculdade, então acho que isso ajudou também. Vocês já se conheciam na faculdade? Então, vocês se conheceram na faculdade? A gente fez a faculdade todas juntas, no mesmo ano. E todos os trabalhos a gente fazia juntas. Era desde colegas o de início. classe. Então, assim, uma já conhecia a outra, já sabia como lidar. Então, acho que isso também é dos pontos que deu muito certo, facilitou e até hoje Eu a gente acho tá legal também, assim, ter a mesma formação. Né? Porque trabalhando assim juntos, né? A gente conhecia o potencial e sabia o que cada uma, né, podia também, né, ajudar uma a outra. Atender, né? E qualquer uma fazia, né? Sim. Já se conheciam, né? E como que Foi deu mais assim, fácil. esse start de começar? Vamos juntar e começar um escritório? Por incrível que pareça, não foi quando a gente se formou. Quando a gente se formou, a gente não conversou sobre isso, não tínhamos, acho que nem na cabeça de nós 3 estarmos juntas no escritório. Cada uma foi seguir o seu caminho, né? Os aprendizados, assim, 2 anos, cada uma ficou dentro de outras empresas. Sim. E aí eu acho que surgiu a vontade no mesmo momento. Olha. E aí a gente conversando, acho que juntou também nossos objetivos futuros, e aí que surgiu o escritório. 2 anos depois de formado, foi a nossa primeira conversa mesmo. Na época, a Paulinha já era dona de empresa, ela já tinha um negócio. Eu e a Nath conversamos, mas a gente queria ter uma terceira pessoa. A gente sempre teve vontade de ter 3 pessoas. E que a gente queria que fosse assim, todas amigas, justamente por isso, porque é convivência do dia a dia e tudo mais. A gente veio de escritórios que todos eram pelo menos 3 sócios e a gente via aquilo como uma coisa legal. Tava dando certo, né? Tava dando certo. E aí a Paulinha já era dona de empresa, já tinha uma empresa que executava a obra. E aí a gente foi chamar ela, assim, vai que dá certo, né? E deu. E aí ela topou. E foi quando a gente começou. Então, assim. você já tinha empresa, Paulinha? Já. Já tinha experiência. E eu executava a obra, né? E trabalhava com projeto, mas os meus sócios na época não eram arquitetos, então essa parte de projeto era só comigo. E eu tinha muita, assim, dificuldade, às vezes, de trocar ideia, né, com alguém que era arquiteto, né? E, às vezes, um pouco de insegurança e tudo. Então, acabou que
depois de um tempo, né, eu deixei essa outra empresa, né? Então, porque eu gosto bastante dessa parte de projeto e acabei que daí a gente se juntou, né, e priorizou essa parte de projeto, que eu realmente acho que é o que todas nós gostamos mesmo de fazer. No caso, não deu certo, você decidiu que realmente ia se afastar do pessoal pra partir com elas, então. Então, não, eu fiquei um tempo, né? A gente, na verdade, trabalhou junto, né? Um tempo no mesmo lugar, né? Com a empresa antiga. E que foi nossa primeira sede, junto com essa outra empresa, né? E daí, depois de 1 ano e pouco, daí eu decidi me afastar. Porque, assim, são focos diferentes, né? Então, acabou que daí eu priorizei, né, essa parte de projeto, né, que foi o que a gente juntou, né, e resolveu estar junto. E daí eu me afastei da outra empresa depois. Ah, entendi. Não dava nem tempo, na verdade, de dá. lidar com as Não, duas. É muita bem sobrecarga. difícil. O projeto, ele demanda muito tempo nosso. E executar e projetar ao mesmo tempo É muita coisa. complicado. É muito processo pequeno que precisa ter atenção, né? Em vários detalhes. E eu acho que é interessante até começar e ter alguém que já fez um pouco isso para vocês entenderem até. Eu gosto muito de pegar essa parte também, de puxar essa experiência das pessoas para ver como que a gente lida com todo esse processo, né? E para vocês que começaram, para vocês duas que começaram uma empresa, eu imagino que a dificuldade foi um pouco maior, né? Que nunca teve, né? Então, lidar com os problemas do dia a dia, eu acho que é um processo muito grande. Ainda mais quando é a primeira vez. A gente toma lá aquele, meu Deus, vou desistir. E a gente que era eu tô muito fazendo? novinha, assim, também, né? Hoje a gente já tem 6 anos de empresa, a gente já é bem mais estruturada. Quando você começa, assim, é meio que... sei lá, na loucura, você não sabe direito sobre nada. E a gente era muito nova, acho que você também fica um pouco insegura e você passa essa insegurança para o seu cliente, né? Então, conforme você vai trabalhando, adquirindo experiência, igual a Paula falou, a gente sempre quis trocar. É importante essa troca. Igual ela falou, sentia falta na empresa de ter um outro arquiteto. Nós três, com a experiência que a gente teve antes de abrir junto, com certeza foi, assim, essencial pra gente poder crescer juntas mesmo. Porque a gente fica muito insegura quando começa, assim. Você não... E cada um tem uma experiência de outros lugares, né? E trazer essa experiência e juntar ela, eu imagino realmente que traz pro cliente uma experiência maior para ele sentir ainda seguro em fechar, né? Foi muito importante essas experiências anteriores que a gente teve. Foi bem importante pra gente iniciar o escritório. Esse processo de vocês, assim, de abrir o nome, concretizar o nome concreto, assim, surgiu como? Vocês já tinham decidido, já era o seu também, não sei como... Não. Já, como que começou, assim, o nome? De onde que surgiu? Na verdade, é um pouco complicado escolher nome de empresa, Nossa, né? nem me fala. Surgiram milhões de nomes e possibilidades, mas a gente foi pro lado... o que a gente queria? Qual era o nosso objetivo com o nome? Primeiro, antes de escolher. Então, a gente definiu que a gente queria algo forte, um nome forte. Sim. Que ele transparecesse, querendo ou não, talvez algumas... O que a gente queria demonstrar, então, a concreta, o significado seria que transparecer o que a gente seria, né? O que o nosso escritório é hoje. E... eu acho que é isso. Daí... acho que tivesse relacionado um pouco com a arquitetura também. Que acabou que juntou as duas, né, questões. Então, acho que foi uma das coisas Nossa, e faz muito sentido, né? Tá bem explícito o nome, realmente. O nome de vocês, né, foi fácil. Eu imagino que por essa fase já de vocês escolherem um nome, terem a experiência, eu imagino também que cada uma tinha um estilo, né? Porque juntar 3 pessoas, né, que têm pensamentos diferentes e abrir um escritório, eu acho que a gente tem que mostrar, eu imagino, cada escritório tem um estilo diferente, tem uma experiência que quer trazer para o cliente diferente, né? E hoje vocês conseguem identificar o estilo de vocês, assim, né, com uma empresa mais sólida? Eu acho que sim. acho que sim. Quando a gente começou, acho que a gente tinha um estilo
mais individual, assim. Mas conforme a gente vai trabalhando junto, a gente quase que mescla, assim, o gosto. Claro que, assim, cada uma tem um gosto e etc. Mas a gente tentou mesclar com o tempo e hoje a gente busca por um estilo mais contemporâneo, né? Por elementos que são mais tendências e tudo mais, mas a gente se vê como mais contemporânea. Ai, que legal. Tá bem alta, né, hoje em dia esse estilo, né? Muitos clientes estão querendo, estão se apegando a esse estilo. E ele sai bastante, né? Eu vejo também os outros escritórios também, que tem muita gente que gosta. E eu acredito também que é um estilo que é atemporal, né? Ele tá em qualquer lugar, ele tá em qualquer época. O cliente não fica com receio, né? Consegue mesclar, né, alguns elementos que são até mais clássicos e modernos, né? Sim. Então, acho que no ambiente, no design também. Então, a gente tem essa, né, às vezes alguma coisa remete a alguma coisa mais antiga, né? Sim. Mas tem um ar todo novo, um ar, né, que... Essa mescla mesmo de épocas também, né? Eu acho que o contemporâneo é isso, né? Sim, é isso. É a junção de todos os estilos e a gente tenta juntar e dar aquele ar de modernidade e tudo, né? Traz para o cliente. Agrega a tecnologia que vai surgindo, né? Novos A iluminação, materiais. os materiais, os elementos. Eu acho que inclui bastante coisa, assim. E vocês, assim, tem alguma outra especialização ou somente arquitetura dentro do escritório de vocês? Iluminação, designer. Sim. Hoje a gente faz projetos luminotécnicos, até eu e a Paula, a gente tem uma pós-graduação nesse tema, né? Então, a gente entrega assim. E, assim, hoje o escritório, ele faz basicamente projetos. Nós não executamos obras. Então, é todo voltado só para projetos. Que legal. E dentro disso, arquitetônicos, projetos de interiores. Nosso foco atualmente é mais em clínicas médicas e residencial. Que massa. Tanto interiores para clínica e arquitetônico e para residência também. Então, vocês fazem consultoria também? Vocês chegam a fazer ou não? Pouco. Na pandemia até a gente fez mais, mas a gente faz mais o projeto completo, como um todo. A gente acha eu acho que entrega melhor, assim. Você contratar e fazer mesmo um projeto por inteiro, do início ao fim. Não, isso é verdade, é essencial. O povo, vocês pegam então a parte estrutural ali já meio que crua assim e já constrói, já faz a parte de decoração e essa parte de luminotécnico de elétrico, né? A elétrica também? A gente pega, né, por exemplo, falando assim numa casa, né, a gente faz o arquitetônico, né, então toda a dimensionamento, né, dos ambientes e tudo. E claro, assim, que a gente tem parceiros, né, que executam essa parte da engenharia, né, de projeto. Então, assim, né, teria que ter os projetos complementares, né. Mas dentro do escritório, a gente faz a parte da locação desses pontos. Então, onde vai todas as tomadas, interruptores, né, parte de hidráulica, né, quais tipos de cubas, bacias vão ser utilizadas. E até a questão, assim, de locação de algumas estruturas, pilares, né? A gente, às vezes, já passa para o engenheiro. Já sugere, que esteja aqui, esteja ali, né? Legal. A gente vai conversando com eles para nessa parte dos complementares esteja de acordo. Isso é bem importante, né? Porque vocês terem essa comunicação. Essa compatibilização de projetos, porque tem muitos casos, né, que às vezes não faz essa compatibilização todo, né? E depois, no final da obra, né, às vezes não fica tão adequado. E são detalhes que fazem a diferença, né? Que é mais funcional, às vezes, né? Que poderia, no dia a dia, funcionar muito bem, né? Mas que, às vezes, não... Por conta disso, dessa não sei se pode chamar isso, mas uma falta de comunicação, às vezes uma falta de entendimento, acaba mudando ali, né? Dá muita diferença, né? Hoje, assim, a gente vendo os projetos, como eles são feitos, né? Por exemplo, numa residência grande, tem várias formas, né? De você dispor um mobiliário, ou dispor
como como vai ser utilizado esse espaço, né? Então, com essa parte de mobiliário, né, tão diferente. Hoje a gente pode fazer tantas coisas, né? Então, tudo isso tem que se conversar, né? Verdade. Então, se você pega um quarto com um layout, onde tá a cama, onde tá o espaço, assim, de estudo, por exemplo, se você inverter ele, muda, né? Digamos que muita coisa, todo o contexto, então, do espaço. Então, é isso que a gente faz, né? A gente alia toda essa parte, né, de arquitetura e do mobiliário para estar se integrando na hora do usuário, né? O usuário final, que é o nosso cliente, né? Para ele estar confortável ali naquele espaço. E eu acredito que todo cliente, o projeto tem que mudar, né? Tem que ficar a cara do cliente, então vocês conversam, né? O briefing. Eu ia falar brand, eu falei, não, acho que não é brand, não. O briefing do cliente, né? Então, vocês têm que trazer todo o projeto uma coisa diferente, que atraia no cliente, né? O que vocês costumam buscar isso? Buscar o cliente, assim... não, o cliente tem que ser meu perfil. A partir do momento que esse cliente conversou comigo, eu falo, esse cliente não atende a gente, não. Acho que não tem nada a ver. Vocês chegaram já a recusar algum trabalho, assim, falar porque ele não... Não, eu acho que ele não vai atender o nosso jeito, não é do nosso estilo. Vocês já chegaram a acontecer isso? Acho que por isso não, né? Não, né? Por isso não. Eu acho. O que você quer dizer com isso? Por isso não. Por isso não. Mas... às vezes tem uns que dá vontade de não atender, né? Não, mas eu imagino que quando você pesquisa, né, e tá conversando com o cliente, você vai pesquisar a ideia, o que o cliente trouxe. Então, eu acho que é um desafio, todo o projeto, né? É bem, assim, o que a gente enxerga, assim, dessa parte? Que o cliente tem que estar disposto, porque é um processo, né? Um projeto, assim, né, para você fazer de acordo certinho, tem que cumprir um pouco as etapas. E as etapas, às vezes, levam um pouquinho de tempo, até pra gente conhecer o cliente, pra gente entender o que ele precisa, né? Às vezes a gente até comenta, né? Um cliente que às vezes chega e quer um projeto para ontem, às vezes ele não sai satisfeito e a gente também não consegue atender. Porque a gente precisa dessa troca, né? Cada pessoa, cada família tem um estilo, um jeito, né? Sim. Assim, não assim, exatamente um estilo assim de parte assim, que a gente fala design, né? Que gosta de claro ou escuro, mas assim, como que vive, né? Como que são as tarefas de casa, como se fica mais em casa, se não fica, né? Se tem um pet, por exemplo, filhos pequenos ou que já são adultos. Então, assim, tudo isso interfere na dinâmica, né? Familiar e também do projeto. Então, a gente precisa captar essas informações do cliente para a gente saber como que é a estruturação, né? E como que é o dia a dia Como deles, que é o dia a dia. Porque a casa é o espaço que ele vai... mais tempo, vai ficar mais né? tempo. Então, a gente precisa entender um pouco disso, né? Pra gente poder ser assertivo, né? E que ele saia satisfeito. Eu acho que nessa questão que você perguntou do estilo, eu acho que hoje é bem mais fácil. E não acontece essa coisa que você comentou, né? Vocês já recusaram por conta do estilo, não combinar e tal. Como tem as redes sociais, Instagram, site... Todo mundo pesquisa antes, né? A gente faz isso quando vai procurar outros profissionais né, por algum motivo. Então, os nossos clientes chegam já sabendo como é o nosso trabalho, assim, no sentido mais estético, e se agrada a eles ou não. Então, eu acho que hoje em dia é bem mais difícil ter essa questão. Né? Tem um portfólio. Porque o Instagram hoje virou o nosso portfólio, né? A nossa... cartão de visita, né? Sim. Então, a gente consegue identificar ali mesmo qual que é o tipo de estilo, de coisa que a gente busca, né? Sim. A parte de design ali, de arquitetura e decoração, acho que atrai bastante o cliente, porque é igual você falou, tem cliente que quer as coisas pra ontem, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, meu querido... Não é assim, né? É tudo um processo. Você tem que conversar com o cliente, tem que conhecer mais. Eu imagino que tudo isso aí tem a parte boa,
né? E claro que eu quero saber a parte que conta difícil, né? Se há algum desafio desses para vocês, como que foi lidar com isso, como que foi passar, né? Porque ter uma empresa com uma pessoa é tudo ela, né? Agora, com 3 cabeças, 3 pensamentos diferentes, né? Lidar com isso também. Como que é passar para vocês numa situação que, às vezes, não é recorrente na empresa, não é recorrente no escritório sempre. Vocês já passaram por alguma dificuldade assim? Com o cliente? É. Ah, sempre. Até hoje, né? Ainda. E acho que não acaba, acho né? que não é. Acho Lidar que com pessoas é difícil, né? É sempre difícil, mas é por isso que a gente sempre quis ter um escritório com 3, assim. Porque tudo que a gente vai decidir lá, a gente sempre coloca em pauta, a gente faz reunião e é votado. O que 2 acham, claro que a gente conversa, discute, às vezes você entra com uma opinião e depois muda conversando, mas sempre, de 3, sempre vai prevalecer alguma. Então, a gente sempre resolve as coisas dessa forma, seja interna, seja com algum cliente. Então, a gente sempre tenta resolver juntas. Na base da conversa, né? E da decisão em conjunto. A gente sempre tenta resolver juntas, assim. Ah, legal. Não, mas tá certo, né? A equipe é isso, né? A gente tem que sempre passar pelas dificuldades, pelas vontades, pelas coisas boas, né? As coisas ruins. No caso de vocês, assim, mas conta pra nós uma situação que às vezes já aconteceu com vocês, assim. Não precisa citar nomes. Mas que vocês já passaram, assim, falou, não, como foi lidar com ela, assim, e aprender com ela, né? Ai, tem uma bem específica. Que, inclusive, foi um aprendizado, porque... com certeza. A gente desenvolveu um projeto e a gente ia receber esse projeto não por dinheiro, ia ser de outra forma, ia ser uma permuta, isso. E aí acabou que, assim, foi terrível pra gente, não valeu a pena nem um pouco, e a gente desenvolvia o projeto. Acabou que ele quase que nem foi executado, foi executado em partes. Nossa, e foi péssimo. Então, daí, desde que aconteceu isso, a gente falou, não, a gente nunca mais faz projeto por permuta. Porque acontece. E até hoje tem gente que oferece, assim, vocês fazem permuta? Não, a gente não faz permuta. Antes de aceitar, tem que entender tudo, né? Antes de aceitar, tem que entender como porque que foi muito no começo do escritório, assim, quando... E a gente, tipo assim, não, vamos atender. Porque a gente tem essa ânsia de atender o cliente sempre. Às vezes o cliente chega lá, a gente também sente a dor dele. Ai, porque eu preciso abrir uma coisa daqui a um mês. Já aconteceu, inclusive com a nossa cabeleireira, que é nós 3, ela chegou na gente. Meninas, eu tô mudando, eu preciso do projeto daqui a um mês, eu tenho que estar trabalhando. E a gente, assim, no desespero, fizemos, deu certo. E ela conseguiu dentro de um mês. Foi uma loucura, mas deu. Que legal. Então, a gente sempre sente a dor do cliente. Então, quando aconteceu isso, lá no início... A gente quis atender a pessoa, fazer permuta, às vezes não tem condição, né? Mas a gente queria poder fazer o projeto dela. Mas não deu muito certo. E na época até que a permuta valia a pena, assim, né? Era interessante, mas depois não foi o que foi conversado. Então, são coisas que a gente fez, como ela falou, bem no início, mas são aprendizados. Com certeza. Foram momentos difíceis, assim, mas que hoje tornou o que a gente... tem sido, né? E tudo isso faz a gente evoluir, vamos dizer. Verdade. Tem situações, assim, que é desgastante, né? Então, a gente prefere agora evitar, né? Porque você já nunca entende. Mais. Já entende, né? Já sabe como que vai ser. Interessante. Já é um recado para todo mundo. não façam essa proposta de permuta. Meu filho, tem gente que aceita. Lá, a gente realmente também, às vezes, aceita muita. Inclusive, a gente tem todo ano um valor estipulado para fazer esse tipo de coisa, né? Porque vem muita gente. Então, às vezes, a gente para por ali, para num certo, falando, não, agora já deu, não dá mais. É uma boa dica. A gente estipula no ano quanto que a gente vai liberar para permutar. Se chegou até isso aí, não libera mais. Esse ano mesmo acabou em feveroeiro. Nossa. Em fevereiro o valor. Falou, não, meu amigo.
Aí os que chegam falam, não dá Não o dá valor. mais. É só pro ano que vem agora. Aí eles falam, não, tem uma lista? Tem como? Não tem lista. Você vai Lista ter- de espera Lista até de pra espera. permuta? É, Gente. lista de espera. E é porque, semana passada teve uns 5. Meu Deus. Vem caramba. muito. Não, pra gente não é tanto. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu sei que a gente lidar com isso daí realmente é difícil. Tem coisa assim que a gente não preparou. Eu também já fiz permuta e é desgastante. Você imagina que vai ser uma coisa, aí você apresenta aquilo, a pessoa não gosta e muda as 300, 400 vezes e você fica, cara, não. Se eu Não soubesse vale, que ia é. ser assim, né, eu não teria tinha feito. aceitado. Isso é verdade. Não, mas vamos lá. Hoje em dia, assim, a gente já comentou, né, como vocês lidam com o trabalho, como vocês agem com o cliente, mas, assim, o que vocês buscam de inspirações para os seus projetos? O que vocês levam para eles, assim, que é diferente, que traz uma atenção a mais, assim? As inspirações de vocês, o que é hoje? Acho que a gente busca no nosso dia a dia, em viagem. Eu acho que a arquitetura não é só, eu vi as coisas daquele arquiteto ali, eu acho super legal, vou me inspirar nele. É muito mais do que você sente quando você está num lugar. Claro que a gente tem arquitetos e designers que a gente se inspira na parte técnica de resolver algum espaço ou na parte mais decorativa. Mas nas formas, que é às vezes o que tá usando, e às vezes você vai pra feira, também é um casa-cor, né? Revestir. A gente adora, eu acho que super ajuda, mas eu acho que às vezes quando você viaja, você visita algum lugar, né? Eu acho que isso traz, assim, uma bagagem muito boa para quando a gente vai desenvolver projeto também. Não é só o fulano que é famoso, que a gente gosta de se inspirar, sabe? Acho que Eu acho que É tudo também isso. é legal os novos materiais, né, que vem também agregando também, né? Então, cada ano, né, nossa, é uma gama, assim, imensa, né, de coisas novas. Então, assim, a gente sempre acaba que vai se inspirando, né, nessas novidades. Esse ano nessas mesmo veio uma tendências. pancada, né, de coisa nova, né? A gente fica ansiosa pra usar. Qual vai ser o próximo É. projeto que a gente vai aplicar esse material novo, esse revestimento. revestimento? Aí vai o cliente que quer usar um de Bem 2018. Já nem Não. tem mais. Não. Aí quer usar. Não, Aí pior. é triste. É que ele viu Na casa do amigo. ou ele viu numa foto no Pinterest, aí ele gostou. Aí você Mas- fala, não, mas isso aqui é tão mais legal, vamos usar. Ai, mas eu vi aquele lá. Nossa, isso é triste. Ó, eu vejo, esse ano mesmo, eu fui pra 3 feiras. 2, 3 feiras. E eu vi que o tanto de informação que tava tendo. Que novidade, assim, que a gente se perdia. Ano passado não teve nada. Ano passado, não, ano retrasado teve? Chegou a ter? Teve. Teve. 20. Foi o auge do coronavírus. Foi em Teve. 2019, né? Não, 2020. 2020. É. 2020. E teve? Teve. Ainda não- Foi uma muvuca lá. ainda não tava, Voltou um assim, monte de teve- Foi gente bem- contaminado. Foi bem na Foi bem época das verdade. feiras que a gente costuma Você ir. foi? A gente foi. Só eu que fui. A Paulinha né? foi. Foi, No foi auge do bem na Covid. semana. Não, Foi, tava né? todo mundo no burburinho. Né? Nossa, Nossa, Senhora. vamos, não vamos. Aí eu fui, né, com o pessoal aqui de Maringá, né, um monte de arquiteto. Aí na outra semana deu lockdown. todo mundo Vocês estavam chegou. lá? Ou você já Na tinha outra- uma Já tinha semana voltado. depois, daí Vocês começou voltaram. o lockdown. Uma semana depois que a gente voltou. Então foi bem no começo, assim, todo mundo meio... É Mas interessante. é muito gostoso, Ah, né? É muito interessante a gente buscar mais novidades, né? Porque, na verdade, eu acho que todo escritório ele tem que ter todo ano uma coisa diferente, né? Tem que trazer uma coisa diferente para o cliente para chamar atenção, tanto nas redes sociais, como na decoração, como no projeto. E buscar essa novidade, ir atrás desses diferentes estilos, desses lançamentos, chama a atenção do cliente, né?
eles eles buscam por tendência também, os clientes. Eu lembrei até de uma cliente essa semana, que a gente fez o briefing, vai começar o projeto dela, que ela fala muito sobre as tendências. Eu vou deixar com você, pode usar as tendências, né, o que está em alta. E aí, o que eu acho legal do nosso escritório, a gente gosta também muito de usar essa parte, né, o que é tendência, os materiais novos, mas a gente também gosta muito quando o cliente traz alguma coisa que tem mais sentimento. Então, essa cliente mandou depois um quadro maravilhoso de uma índia. Ela é do Pará? Ela é do Pará. Então, ela tem um quadro de uma índia maravilhoso e vários... eu acho que é tipo enfeites mesmo, regionais, assim, que ela quer que use. Então, eu acho que isso que é legal da arquitetura e o que a gente preza muito no escritório. A gente traz o que tem de novidade, mas a casa tem que ter a cara do cliente também, para ele se sentir confortável lá, buscar as raízes deles, né? Que legal. Não ser uma casa de revista, né? Exato. Não uma casa de revista que você não sabe quem que mora lá. Acho que é legal você entrar na casa e saber que é a sua casa, né? Que tem a sua carinha. Acho Que isso interessante essa daí. E cada cliente, né, às vezes tem uma pegada, né, um estilo que se sobrepõe ao outro, assim, né? Então, isso varia, né? Isso que dá a diferença, assim, dos projetos. Não fica aquela coisa tudo igual, né? Porque daí também não tem não tem graça, né? Não tem sentido. Verdade. Eu também acho interessante. Tipo assim, a gente criar, na verdade, é o estilo do cliente, né? Os projetos é o estilo do que o cliente busca, o que o cliente realmente quer para ele. E trazer esse estilo do cliente na casa dele, ele vai se sentir muito mais confortável. Ele vai se sentir em casa, literalmente. Eu não tenho ainda essa parte de minha casa, né? Minha casa, minha vida. Mas eu gosto muito de decoração. Eu sou formada em design de interiores. E eu mesmo já me peguei mesmo assistindo Irmãos à Obras, né? É um local, um programa de TV que eu sou muito apegada. Sim. Vocês gostam também disso daí? Porque eu assisto 24 horas, se deixar, Sério? assim. Mas eu sou muito do Instagram. Eu gosto muito de Instagram. Então, no meu feed lá que fica as sugestões, tem muita coisa de design também. Diferente. De arquitetura. Eu sou viciada nos Irmãos à Obra. Menino do céu. Eu falo até pra eu moro com a minha avó. Eu falo até pra ela, eu falo, vó, a gente vai um dia fazer uma casa assim. A vontade é grande. O legal que lá, né, o pessoal faz rápido. Faz rapidão, né? Não é muito, muito a nossa realidade, né? Então, assim, você dá até vontade, né? Você fala assim, não, uma equipe vai de ficar 100 pronto em pessoas. uma semana, nossa. Aí você pega um projeto, fica lá a obra meses e meses. Um projeto, 40 fala, dias, é só o projeto. Na verdade, esse programa acho que tá atrasando, não, tá atrapalhando Tá o nosso trabalho. Porque o pessoal assiste, acho que um mês, tá pronto. Quanto tempo vai demorar? Uns 15 dias? Não, joga mais uns 3 meses aí. Eu não tinha pensado nisso, acho que tá atrapalhando, viu? Mas isso aí acontece, enfim, em todo o setor. O povo acha também que comprar um sofá é só pegar ali na hora e tá pronto. Não, né? Quando tem essa personalização, né? Que é deixar a cara do cliente, é uma coisa diferente. Demanda tempo. Demanda, é sob encomenda, né? Também é sob encomenda, né? O trabalho de vocês. Sim. É do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa, tá? É pra ficar, pra morar. Não é uma noite que ele vai passar ali, né? É mais de 10 anos, dependendo do cliente. E até quando a gente vai fazer reunião com o cliente, a gente sempre pergunta, vocês estão com pressa? Nunca tá. Não. Mas na hora que vê a primeira imagem do projeto, nossa, mas será que mês que vem já dá pra começar? Será que eu já posso contratar o pedreiro? A gente fala, gente, não adianta perguntar. Porque a hora que a pessoa vê, ela fica ansiosa. Por isso que é bom contratar, assim, 1 ano antes de ficar com vontade de construir. Porque daí tem imprevistos, tempo, né? Acontece nesse processo, nesse tempo. Então, assim, você vai ter que pensar o que vai acontecer, o que pode vir, o que vai passar, o que o cliente vai... Às vezes o cliente também não está preparado financeiramente por algum imprevisto que acontece, né? Demanda tempo e recurso mesmo, né?
igual você falou, né? Quantos anos a pessoa, por exemplo, numa casa, né? Tipo, a vida, Sim, né? vai Às ficar. vezes, né? Então, tem esse Então- processo. Eu tava conversando com uma moça do Uber e ela falou assim que ela tinha comprado uma casa fazia 6 meses. A casa era novinha, ela disse, mas que fazia 6 meses que tava reformando a casa. Que ela comprou, mas até agora ela não morou. E ela falou assim que aconteceu tanta coisa que ela. Aí eu falei, você tem arquiteto? Ela falou, não, eu não tenho arquiteto. Ai, por isso, então, que tá bem atrasada. Aí eu falei assim, não, mas você entende de decoração? Ou Aham. você gosta disso? Ela falou, não, eu gosto, mas eu busco entender nessa obra. Eu tô buscando entender nessa reforma, né? Eu falei, não, ok, né? Tipo assim, o que eu posso Se passar... ela soubesse se que ela era tão sou- mais fácil, né? Isso que eu contratar fiquei alguém. pensando. Falei, nossa, eu não ia falar pra ela agora, Aham. depois de 6 meses tá reformando, que eu tinha que contratar um arquiteto. Coitado do arquiteto que pegasse também, Não, né? ele teria que estar preparado pra muita coisa ali. Mas eu falei assim, não, ela que... Falei, tudo bem, né, mas eu não faria dessa forma, né, mas quem sou eu? Nem conhecia ela direito, um negócio desse aí. Ela vai falar, desce do meu carro. Eu acho assim, a gente entende a ansiedade das pessoas, porque realmente, né, quando é algo que brilha os olhos e é um sonho seu que você vai concretizar, você quer que aconteça o mais rápido possível. Mas se as pessoas soubessem o quão importante é respeitar todo o processo, todas as etapas certinhas, sabe? No final, no final de todo o projeto, a gente orça o projeto por inteiro, a execução. Mas a maioria não quer esperar. E começa sem saber nem quanto vai ficar o total. Atropela as Então, fases, né? eu acho que o projeto é um planejamento. Então, assim, Verdade. é muito importante que você espere todo Tudo. o processo finalizar para você começar. Porque isso evita esses atrasos, evita dor de cabeça. Você Evita consegue, vários você problemas. consegue ter uma ideia também do quanto vai gastar, ou do quanto Exato. de alguma coisa, nessa parte aqui vai ter algum imprevisto. Então, É. pode ser que a gente tenha que gastar mais nessa parte. Então, E até, às vezes, se organizar. A gente já fez isso com clientes nossos. Chega no final, ele vê o quanto é o orçamento total. Ah, agora eu não tenho tudo isso para investir. Mas vamos fazer por etapa? Então, a gente ajuda ele a dividir o projeto por etapas. Ó, primeiro Nossa. você faz esse, então. Depois, né? prioridades, né? O que ele- Prioridades. que ele é. Depois que você conseguir, executa essa parte. Então, a gente consegue também ajudar nesse sentido. Para ficar tudo mais organizado, E né? o legal é também, né, conseguir terminar realmente, né? Porque, assim, às vezes um projeto acaba que essa parte financeira é uma das principais, né? Então, assim, se você não, né, não vai dispor daquele montante e acaba que não se programa em etapas, às vezes termina uma coisa pela metade. Verdade. E às vezes ele não vai ficar satisfeito, né? Naquele espaço, era o que ele né? Não era o que esperava, ele esperava, não era o que ele queria, e acaba que é frustrante pro cliente. E isso acaba vindo também para nós, né? Uma frustração, né? Poxa, né? Com um arquiteto, alguma coisa. Então, assim, Com certeza. é Nossa, legal o tempo que a a gente gente para, né? Pra falar, fazer. né? E conscientizar mesmo, né? O cliente a respeito disso. Então, essa parte financeira interfere bastante. Até a gente, às vezes, porque a gente até pergunta, né? De primeira, assim, né? Quanto que você planeja investir e tal. Pra gente também ter uma noção, Sim, né? no E ser projeto. assertivo, né? Pra não fazer uma coisa que a gente sabe que não vai ser finalizada ou Sim. concretizada, né? Que legal. Que o cliente espera, né? Então, assim, tem que ser realista, Tem. né? Hoje em Porque dia mesmo tem que ser realista, Tem que- porque a tem que economia do ser. país, né, não tá ajudando. não tá. A gente tem e que as levar muito a sério. Então, é bem importante. E vocês isso. vão atrás até de decoração, assim, vocês vão pesquisar valor, vão pesquisar, tipo, essa poltrona aqui, essa decoração aqui vai servir para esse cliente. Vocês que vão atrás, assim, ou eles que faz esse serviço? A gente tem a parte que a gente divide no escritório, né? Da parte de projeto e o acompanhamento. A gente não faz a execução de obra, né? Então, a gente não é responsável pelo pedreiro, eletricista, né? Mas, assim, essa parte de acompanhamento, a gente oferece para os clientes para ir nas lojas. Então, assim,
por exemplo, e tem uma cadeira aqui, né, que a gente, por exemplo, especificou. Mas tem várias marcas que tem um design, né, próximo, ou às vezes é uma marca específica, né? Mas se não tiver, a gente vai em mais de uma loja, né? Para o cliente, né, conseguir visualizar realmente o material, o tipo. Tem cliente que né? quer ver, né? Que quer ver. E Então, faz diferença. E faz muita diferença. Então, essa parte nossa do acompanhamento é bem legal, porque além de, por exemplo, assim, um sofá de 4 lugares, reclinável ou não, fixo ou não, né, cor tal, modelo mais ou menos tal. Sim. Mas a gente sabe que tem N estilos, assim, dá muita diferença, né? Então, pra gente fazer esse acompanhamento é bacana, para o cliente visualizar mesmo, né? Ir na loja, tocar o tecido, ver como é que é, né? Ele sente melhor, verdade, isso aí. O presencialmente faz muita diferença, assim. Faz o cliente sentir confiança, né? Confiança sentir segura. né? Nossa, e dá muita diferença, né? Se você pensar assim, nossa, seguir só alguns parâmetros ali para comprar, não vai dar a cara, às vezes, que o cliente quer, o conforto que ele quer. Sim, né? Às vezes ele também não consegue visualizar. Não né? Ele quer ver, ele quer pegar, tocar. Tem cliente que é muito disso, né? Que precisa do toque ali, sentir como que vai ser. Vocês têm outros funcionários no escritório de vocês ou é só vocês? Nós temos mais 2. 2 meninas que trabalham com a gente. Tem mais 1 ano para elas se formarem, né? Tem mais 2, a Gi e a Ana. Ai, que legal. Ajudam muito. Nossa, demais. Especificação. Tudo, elas ajudam com a gente com tudo. Que legal. Mas assim, vamos lá, né? Continuar falando de clientes e decoração. Eu imagino que essa parte de escolher e conversar com o cliente sobre os móveis e tecidos, né? É uma parte já para o final do projeto, né? Vocês especificam tudo, ou já tá, o projeto já tá pronto daí, e vocês que vão atrás desse final aí. Tem cliente que muda já na entrega já do projeto, assim, por mais que vocês já foram atrás, tem cliente que decide falar, não, eu quero mudar isso aqui. Tem, mas é normal. Às vezes ele vai mudar, por exemplo, a gente especificou um linho cinza, ele quer algum outro tipo de tecido. É normal. E a gente é muito tranquila com isso. A gente sempre fala, a gente não é muito apegada a projeto, não. Do tipo, eu escolhi isso aqui, tem que ser isso. O cliente não pode mudar. Não, a gente dá diretriz. Por exemplo, vai ser um sofá curvo. Ou uma poltrona, mas com um tom mais claro. A gente não é do tipo que, não, se os clientes quer isso aqui, não combina. Não, claro que nós vamos dar nossa opinião, se vai ficar legal ou não. Mas se ele quiser trocar um tecido ou algum outro formato, igual às vezes a gente colocou um modelo, igual a Paula falou, um modelo específico no projeto. A gente foi lá na Dynamis e ele viu uma outra peça que ele amou. Não tem problema nenhum. Se encaixar com o projeto, é super tranquilo. A gente faz uma listagem de peças, normalmente, com as medidas, com o tecido, especifica tudo. Até porque tem cliente que gosta de ir na loja sozinho. Então, ele vai lá e vê antes, né? Ou tem gente que precisa que a gente faça esse acompanhamento, igual a Paula falou. Então, depende muito da pessoa. Mas se ele quiser mudar algum detalhezinho, se não for interferir no projeto, a gente não vê problema nenhum em mudar isso. Acho que é bem tranquilo. Hoje também, até as lojas elas estão se adaptando, né, para atender os clientes. Então, às vezes, nem vocês precisam estar acompanhando, né, já. Porque, na verdade, hoje em dia, a loja ela busca mais um estilo de atendimento mais diferente, né? Uma consultoria que você consiga explicar para o cliente, né? Acho que por isso que é bom a gente ter bons relacionamentos com o pessoal, com nossos fornecedores. A gente preza muito por isso, porque a gente conversa sempre com o vendedor e tal, preciso que você resolva isso, o cliente está indo aí. Nossa, a gente ajuda muito. Facilita. Nossa, facilita muito nossa vida. Porque às vezes o cliente só pode num horário que a gente tem, às vezes, alguma reunião agendada ou algum outro compromisso. Não dá para ir. Né? E o vendedor, nossa, agiliza. super ajuda. Que legal. E é legal que com o tempo,
eles vão entendendo qual é o nosso estilo, então o próprio vendedor consegue direcionar para algo que a gente também vai gostar, né? Então, isso é bem importante. E antes pergunta, né? Vocês também vão ter lá o contato do Estamos consultor. sempre conversando. Então, você manda já o projeto. Esse cliente que vai aí já... Ficou muito mais prático hoje, Sim, né? com A informação, assim, chega no cliente rapidão. A comunicação tá bem... Os showrooms lindos das lojas, Não, né? Da Dynamis. sim. A gente se apaixona. Inclusive, por ir lá. amanhã chegam nossas poltronas da que nossa sala de reunião. Olha só. já tá bom pra tirar uma foto lá, da já, né? A gente já pode marcar umas fotinhas. Com certeza. Inclusive, eu que vou tirar as fotos. Então bora. Eu vou marcar, então, depois. Ô, meninas, então tá. Vamos encaminhar mais pro fim ali. Já vamos iniciar pra vocês um tipo de perguntas mesmo diferentes. Não, na verdade, assim, é bem relacionado ao assunto que a gente tá tendo, né? Que é a arquitetura, que é a decoração. Mas, assim, hoje o escritório de vocês, como a gente falou no início, tem 6 anos, né? Mais de 6 anos que vocês estão juntas e tal. E o que vocês pensam para daqui 10 anos, assim? Como que é o pensamento de vocês pro escritório, para a estrutura dele, né? Pra concreta arquitetura? Ai, olha, nossa vontade. Vocês já pararam pra pensar nisso? Claro que já. A gente olha, sempre conversa sobre isso. Que legal, que a legal. nossa vontade é que a gente tenha... Claro que a gente tem vontade de ter uma equipe bem maior do que a gente tem hoje. A gente tem alguns planos que vão se desenvolver aí durante o ano, pro ano que vem. Olha. E para 10 anos, a gente tem vontade de ter um escritório numa casa, assim, bem gostosa, sabe? Projetada por nós, com um espacinho de descanso. Que legal, que bonita essa visão. A gente tem vontade. Essa paisagem aí, eu já consigo imaginar. De ter um escritório bem, bem aconchegante, assim, bem gostoso. Com carinha de casa Com mesmo. carinha de casa. Com uma equipe bem grande, que o escritório ande sem nós, porque hoje a nossa equipe é pequena, nós somos em 5 pessoas, então depende total da gente, né? Um arquiteto a menos lá faz total diferença, então nossa vontade é que isso deixe aí, né? de acontecer. Né? E eu acho que também a gente tem muitos planos, assim, de ampliar serviços e produtos, então às vezes a gente não ficar só em projeto, ampliar, às vezes, no setor na área de arquitetura, decoração mesmo, mas a gente tem alguns planos por aí. Que legal. Ué, mas você não quer contar esses planos, não? Não, é segredo. Não, é segredo? É segredo. Eita, então a gente vai descobrindo com o tempo, então vai aparecendo lá. Vai. Mas, ó, vamos lá, então. Eu já ia perguntar, na verdade, então, quais eram os planos de vocês pro futuro, né? Mas vocês já falaram que não vai falar agora, né? Mas não tem problema, não. Então, qual é o tipo de ideias, assim, que vocês indicariam e recomendariam para as pessoas que hoje querem abrir um escritório de arquitetura? O que vocês falariam, às vezes, antes da pessoa falar, eu quero abrir, mas, toma cuidado com isso daí. Ou falar, não, tem uma ideia legal para você fazer. Indica aí, fala alguma coisa, vê para quem quer abrir, assim, tem vontade e não tem coragem. Eu acho legal... para qualquer pessoa que vai abrir qualquer, né, empresa, tipo de comércio. Empresa. Eu acho que... Porque a gente se forma, né? Às vezes, por exemplo, nós, né? A gente não teve muito essa parte empresarial de como que lida com essa parte burocrática, administrativa. Então, assim, buscar mesmo alguns cursos, alguma coisa que venha agregar, né, nessa parte, né? Que ela é muito importante, porque... Você pode ser um bom, ótimo arquiteto, mas, assim, se você tem sua empresa, você tem que ser um empresário, né? Sim. E tem que saber lidar com o que vem, né, junto. Então, essa parte é uma parte que, às vezes, na formação, né, dependendo da formação, não vem junto, né? Nas faculdades, né? Então, assim... É uma parte bem importante que eu acho que faz diferença. Né? A gente foi aprendendo com os erros, assim, e bem na marra. Então, é algo que facilitaria muito, eu acho, para quem está começando. E eu acho que trabalhar também, né? Trabalhar em outro escritório, ver como que é, ver se é isso que você quer mesmo ou não.
Porque às vezes a pessoa tá formando e ela acha que ela quer ter um escritório, mas ela nunca pisou, ela não sabe como que é o dia a dia de um escritório. Ela não sabe o perrengue. Sim. Porque tem gente que as meninas que trabalham com a gente já falam assim, não aguento mais, virar à noite, não sei o quê, essa correria de faculdade. Eu falei, gente, vocês estão achando que vai acabar? É muito pior depois. Sim. Então, assim, acho que trabalhar faz você aprender muita coisa. Acho que a gente que trabalhou em escritórios renomados, a gente teve uma experiência muito boa antes de se formar. Não, depois que a gente se formou também. Então, antes de abrir, né? Antes de abrir o nosso. Então, a gente aprendeu muita coisa com os outros arquitetos, que inclusive são nossos colegas até hoje, que ajudam a gente até hoje. Tem alguma dúvida, a gente manda no privado deles lá. Sim. E a gente se ajuda. E a gente aprendeu com eles, nos erros deles e nos acertos. Sim. Então, acho que trabalhar é uma coisa muito boa. Você aprende muito, assim. Eu falo por mim mesmo. Eu tenho muita vontade de empreender. Mas, rapaz do céu... E olha que eu gosto dessa parte administrativa também. Mas e foi bem a área que eu entrei, que foi na área de imóveis, né, de decoração. E eu falei, rapaz, hoje eu tô pensando 10 vezes antes de começar. Não pode ter preguiça, né? A gente acha que empreendedor pode viajar qualquer época do ano. Se você ter tempo pra dormir, tá bom. Você vai, entendeu? Você pode ir, mas ninguém fala todas as noites que você passa trabalhando. Acordado. Os finais de semana, o desespero. Eu tô indo viajar quinta-feira agora. Meu final de semana foi 100% trabalhando. Então, assim, ninguém fala dessa parte. Só fala, ai, que legal que você viaja. Ninguém fala dos tombos, né? Fala só das glórias. Então, tem que gostar de trabalhar. Tem que ser prazeroso e não pode ter preguiça. Tem que fazer, na verdade, o que gosta. A partir do momento que você faz o que você ama, né? E eu acho que até reconhecer isso o quanto antes, né? Pra você não perder muito tempo. Sim. Então, fazer o que você gosta, descobrir isso. Qualquer hora vai ser o horário bom pra você trabalhar, né? Vai ser de noite, vai ser de madrugada. Você vai estar trabalhando... Às vezes você leva o notebook junto e trabalha de frente pro mar, entendeu? Sim, é isso. Você fazendo o que você gosta. Eu mesma, particularmente, eu gosto muito do que eu faço. Mas eu acho que eu tô gostando de tanta coisa ultimamente. É bom, né? Mas pro lado você fica perdido, mas né? É uma coisa interessante, né? Porque pensando assim... acho que cada um de nós, né? Sei lá, 10 anos atrás, quantas coisas diferentes que a gente gosta hoje, que muda, né? Então, a vida muda, né? O seu pensamento muda, o jeito muda. Então, assim, eu acho que não é ruim isso. É muito bom e adaptável, né? Então, você vai adaptando aquilo no seu momento. Você vai se descobrindo, né? Você vai se descobrindo. É igual eu tava conversando com outro pessoal, que eles trabalham numa área totalmente diferente do que eles são formados. Eu fico assim, o pessoal... Não consegue, né? Mas a estatística é alta, né? De você se formar, até nos nossos colegas de profissão. A gente pode falar com certeza, da faculdade, na verdade. Que mais da metade não trabalha na área de arquitetura. Muito mais da metade, eu acho. Na área de formação, né? Então... É importante, né? Às vezes até conscientizar as pessoas mais novas, né? Nossa, 15 anos, o que você vai fazer de vestibular? Meu Deus do céu, né? Tem que escolher tão cedo, né? Tem que decidir sua vida tão rápido, né? Eu acho muito difícil. Eu acho. E a gente às vezes está imaturo pela decisão, né? É muito imaturo. Não, a gente deu sorte, na verdade, né? Sim. A gente deu super sorte. Eu antes de fazer faculdade, antes de me formar, eu sempre gostei da área de decoração. Sempre, sempre. Minha mãe falava que eu ia ser arquiteta. Mas eu sempre ficava em dúvida entre arquitetura, engenharia e designer. E aí, eu falei assim, eu sou de uma cidade do interior, então não tinha nenhum desses 3 cursos na minha cidade, né? Falei, vou me mudar, e foi onde eu vim parar, né? Maringá. E aí... Pelo custo financeiro, a gente acaba decidindo mais em conta. E aí foi quando eu fiz designer. E aí eu fiz design de interiores, me apaixonei. Porque eu sabia que eu ia me apaixonar, porque eu já gostava, né? Mas eu acabei me descobrindo em outra área, né? Eu, em publicidade, em marketing. Então, assim, é coisas que na verdade, o caminho vai te mostrando, né? Sim.
eu tava muito ligada nessa área de decoração. Mas, ao mesmo tempo, me levou para um marketing, tipo, uma publicidade, para um design gráfico, que eu acabei gostando também. Hoje você tá quase que nos dois. Hoje eu trabalho nos dois. Então, assim, são coisas que a gente acaba gostando e eu gosto disso. Tipo, a gente gosta do que eu faço, gosta de trabalhar nas duas áreas. Então, assim, vai variar, vai depender de muita gente. E ela tem que se amadurecer. Eu fui descobrir que eu gostava de outra coisa agora, não faz nem um ano. Então, assim, a gente vai se descobrindo, né? A gente vai se conhecendo. E é interessante a dica que vocês estão dando, de a pessoa mesmo se abrir, né? Se permitir também a estar disposta a passar também, às vezes, por algo que não pensava, mas que depois vai entender o motivo, né? O porquê tá passando. Quer falar mais alguma coisa, meninas? Quer dar mais alguma dica, assim, pro pessoal que tá escutando? Não? Acho que para os arquitetos. Acho que os arquitetos formados é uma coisa que a gente gosta muito de fazer no nosso escritório. Que as meninas que sempre trabalharam com a gente sempre foi muito aberta com elas. Isso é do verdade. tipo, quanto a gente está cobrando no projeto, o que a gente conversa com o cliente. A gente sempre foi muito aberta. Porque tem meio que uma tradição dos arquitetos mais antigões aí serem muito fechados. Então, quando a gente se formou, a gente não tinha nem noção de quanto que um arquiteto cobra num projeto. Sabe? Uma coisa do tipo... Sim, é uma coisa muito fechada. É um círculo assim... complô, é um complô. Então, a gente teve... igual eu falo, a gente teve casas muito boas antes da gente abrir nosso escritório. Então, a gente conseguiu aprender um pouco com eles. E hoje, a gente não quer que isso aconteça. A gente tenta ser super aberta e a gente acha que essa área tem que se abrir mais para se unir ao mesmo tempo. Porque quando você fica... não posso falar o que eu faço aqui. Não posso contar o que eu fiz nessa obra, nesse negócio. Nossa, como se fosse um segredo do universo, sabe? É uma coisa, assim, absurda. Não, então, acho que isso é uma coisa que poderia começar a mudar. E a gente, desde o início, sempre tentou fazer isso, assim. A gente sempre buscou isso. Ser mais aberto, né? Ser mais aberto. Hoje em dia, por conta da rede social, acho que até tá facilitando um pouco mais, né? As pessoas estão tentando mostrar mais o dia a dia. Qual é a ideia? A gente fez isso daqui. Como resolver as coisas. Como resolver, né? Tá facilitando, eu acho. E isso aí é legal mesmo que você falou. Eu acompanho duas arquitetas, que é a... Eu até esqueci, uma acompanha, nem lembro. Não, mas acompanho a Juliana Meda, né, que é aqui de Londrina, e é de Londrina também a outra, esqueci. Aí, elas sempre mostram o que elas fazem, tipo assim, o que elas decidiram, qual foi o projeto, a ideia que surgiu através do projeto. Então, eu acho que tem isso aí que você falou, tem mais, dando mais espaço, né? Se ajudar, né? Tá. A gente vê que, às vezes, os médicos são tão unidos e tal, o pessoal da arquitetura é tão afastado, então, graças a Deus que hoje tá melhorando, né? Se ajudando, porque parecia que era uma briga de foice só. Antigamente, ninguém era amigo de ninguém contava nada pra ninguém. É uma coisa esquisita. Uma concorrência, né? Uma concorrência gerava muito concorrência. Esquisita. Querendo ou não, isso aí que vocês passam durante o dia é conteúdo. Tipo assim, se a gente for parar pra pensar, todo mundo vai gostar de ver. Porque às vezes, você chama a atenção de um cliente, você chama a atenção, às vezes, de um arquiteto também, que começa a te seguir porque gostou dos seus conteúdos, que vai estar lá. E hoje em dia tá tão fácil na rede social a gente se apegar a ideias, assim. Aí você pode até abrir um curso online, fazer um livro, fazer um negócio, assim. Tá tão mais prático, né? E ter esse receio, isso é verdade. Gostei. Mas, meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Adorei o bate-papo. Adorei conhecer um pouco da história de vocês, do escritório. E vocês estão sempre muito bem-vindas, serão sempre muito bem convidadas aqui para mais um outro podcast, talvez uns outros assuntos que a gente pode trazer depois, falar. Vocês também podem dar sugestões de ideias. Vai ter bastante coisa agora que a gente vai começar a entrar mais nesse meio aí. E obrigada mais uma vez pela presença de vocês. A última agora, quero que vocês falem qual é o Instagram de vocês.
Concreta Arquitetura. Diga aí, concreta. Com 2 T's e A no final, Arquitetura. Fala com o pessoal aqui. Gente, muito obrigada mais uma vez também pela presença de todos que estão escutando a gente, assistindo. A gente vai contar com mais outras presenças, mais outros episódios. Agradeço mais uma vez e siga-nos nós também nas redes sociais, na Dynamis Concept e Cast Dynamis. Acompanha a gente lá. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.